Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou pontuando aqui o tema da nossa live de hoje. Vamos lá. Bem-vindo, Janaína. Bem-vinda, Janaína, S. Costa, Josi Costa, seu Amauri, Fabiana Proença, Juliane, Ângela. Bem-vindos. Lembrando que a nossa live tem apoio da KM Vídeo, da FCSX. Vamos chamá-lo, o entrevistado dessa noite, Dr. Marcelo. Vamos lá. Vamos lá, aguardando o Marcelo. Oi, boa Olá, noite. doutor. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu arrumar meu celular. Isso, faz um enquadramento aí. Ah, o seu Amauri tá falando que você é o veterinário do caçula Caetano. Oi, É, Alfredo. Mari Pilon, boa noite. Maria Cristina, Samanta. sejam Maria... bem-vindos. Bem-vindos, Vera Quirino, Elo Vilaça, muita gente aqui, Ângela. Bem-vindos à live com o Dr. Marcelo. Eu quero, antes de começar, pedir para que vocês, por gentileza, cliquem bastante nos coraçõezinhos para avisar pelo Instagram que a gente está aqui ao vivo. E, se possível, também aperte o aviãozinho e manda para os contatos também, para o pessoal vir aqui e conhecer um pouco mais do Dr. Marcelo na live de hoje. Não é mesmo, doutor? Olá, aí, Elô. Obrigado, Elô. Marcos, boa noite. Rose, Fernanda. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer a introdução, fazer a leitura sobre o resumo do seu currículo. Enquanto isso, a gente vai recebendo as pessoas. Ok, Tá bom? claro. Formado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus Botucatu, desde o ano de 1996. Meu convidado tem pós-graduação com residência na área de cirurgia e diagnóstico por imagem, além de experiência como intensivista e plantonista. Em seu currículo, possui ainda cursos de extensão e aperfeiçoamento nas áreas de oftalmologia e eletrofisiologia cardíaca de pequenos animais. Em Tietê, atua como médico veterinário em sua clínica desde 2003, sendo considerado um dos profissionais mais bem preparados da nossa região. Sempre buscando as melhores técnicas e tratamentos, hoje entrevistarei ele, Marcelo Nassuti, e teremos a oportunidade exclusiva, gente, de conhecer sua carreira e seus desafios. Bem-vindo, Dr. Marcelo. É uma grande honra, um prazer tê-lo aqui. Honra é minha, obrigado. Vamos ver quem está aqui. Patrícia Rodrigues, Patrícia Freitas, Milene Ribeiro, Natália, Janaína, boa noite. Ateliê Meninas da Arte, Fernanda Belucci, bem-vindos. Aninha. Doutor, conta pra gente, quem é o médico veterinário Marcelo Nassuti e quais são suas origens? Bem, a minha vida acadêmica começou em 91, na cidade de Botucatu, uma faculdade pública. Eu sou nascido no interior, sou de Araraquara, e ingressei em 91, saí de lá em 99 porque preferi fazer a extensão e a residência, a pós-graduação em residência automaticamente, para poder ter uma bagagem suficiente para ter coragem de começar a clinicar. Venho de uma família de Araraquara, de professores. Meu pai é professor universitário, doutor da Unesp. E ainda moradores de lá. E desde 92 eu estou batalhando a minha vida profissional e acadêmica em todos os ambientes e oportunidades de engrandecimento que eu puder, eu fui e continuo indo atrás.
Muito bem. Deixa eu falar aqui também quem está chegando. José Ângelo, Alice, boa noite. Fê, bem-vindos. Aperta os coraçõezinhos, pessoal. Vamos avisando o povo aí que o doutor Marcelo está aqui. Doutor, qual o motivo de ter escolhido a medicina veterinária e em qual momento o senhor sentiu que seria essa a sua profissão? Então, essa pergunta já me foi feita outras vezes por vários clientes. E ela não tem uma resposta muito simples. Eu acho que não fui eu que escolhi a profissão. Eu era muito jovem, 17 anos você não escolhe nada. Você faz testes vocacionais e começa a ler sobre as universidades. Os meus testes vocacionais sempre apontaram para a área de biológicas, apesar de eu sempre gostar de física e matemática. Então, eu não tenho nenhum veterinário na família, eu não sofri influência de parente nenhum, eu já não fui para a faculdade com a intenção de herdar algum império. Meus pais não trabalham nessa área. Meu pai é químico. Então, eu acabei que juntando uma coisa com outra. Eu sempre fui apaixonado e curioso pelas coisas, como elas funcionam, por dentro principalmente. Então, desde criança eu já mexia, fuçava, era curioso com relação a autópsias, coisas que criança faz. O meu avô paterno tem uma influência muito positiva nessa decisão. Meu avô materno, me perdoe. Nós líamos, íamos ao escritório, líamos desde muito cedo. Ele era muito acadêmico, era professor de direito. Tem uma influência muito forte na decisão de estudar. Agora, por que a medicina veterinária? Sempre foi a minha primeira escolha e nunca teve outra. Mas eu não sei te dizer exatamente qual o momento da minha vida em que eu fui convocado para ir atrás desse objetivo. Mas, sinceramente, nunca tentei outra. O meu vestibular foi medicina veterinária em Botucatu. Eu visitei o campus, achei muito legal a vida no campus, é uma vida muito dinâmica. Mais de 6.000 pessoas lá dentro, é uma loucura. E queria ir para lá, não sei porquê, desculpa, eu não sei te responder precisamente, mas eu acho que eu meio que fui escolhido do que propriamente ter acordado de manhã e dito, você médico veterinário. Eu sempre gostei de estudar muito, desde jovem, então eu queria a melhor faculdade e fui atrás disso. Acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Tem gente chegando aqui. Gi, boa noite, Cari Babene, Maria José, Thaís Casagrande do Projeto Me Ajude por aqui. A Dani Rocha coloca, é o melhor veterinário da região. Exatamente. Não. Ele não aceita, mas ele é. Não, eu agradeço, é muito carinho. São muitos anos de investimento e a gente não consegue agradar a todos, mas fico feliz que pelo menos alguns consigam se sentir satisfeitos e realizados pela escolha. Muito bem. Zaras Buffet, boa noite. Vi, Xênia, Matheus Camargo. Bem-vindos. Natália Bete chegou aqui. Juliane Amorim dando um oi. Bem-vindos. E clica no coraçãozinho aí, pessoal, para chamar mais gente, hein? Que aqui o conteúdo é bom e não pode perder. Doutor, enquanto universitário na Unesp Botucatu, quais foram os seus maiores desafios e os conteúdos que mais o doutor gostava nesse universo? Olha, eu sempre fui meio nerd, sabe?
estudar para mim nunca foi a dificuldade. Assim, não é um comentário arrogante, eu acho que quando você tem um objetivo, você vai, enfrenta, a faculdade em si é um curso difícil, mas é um difícil possível, né? É por isso que estou aqui hoje, é possível, humanamente possível. Se você está afim de fazer, está afim de estudar sério, 12 horas por dia, durante 7 anos, você chega lá, é possível. As dificuldades de estudar fora são inerentes de um jovem de 17 ou 18 anos que vai sair da casa dos pais. E fui morar fora sozinho, em Botucatu. Então, você enfrenta um universo totalmente diferente daquele ninho, daquela coisa em casa, gente. Não tem mais papai e mamãe para te dar o suporte para tudo que você deseja fazer. Morar fora, eu acho que é uma das melhores experiências que uma pessoa precisa provar na vida. Ou fora de casa, ou fora do país, ou em outro estado. Isso amplia a sua capacidade de compreensão do mundo e de quanto você é insignificante. Você vai para uma universidade pública, que é a segunda, está sempre entre as primeiras 3 melhores do estado de São Paulo. E as pressões são gigantes, é assustador. É assustador. Tira o sono muito, tira o seu sono. Os professores te doutrinam de uma forma para você atingir o seu máximo. Essa era a realidade da universidade em 92. Agora eu não sei. Então eles espremem você. Literalmente. Existe um jogo psicológico em promover as melhores cabeças em lugares assim. São de universidades públicas como estas que saem as melhores cabeças e os pesquisadores do mundo. Então, é um ambiente que te força a ser perfeccionista, estudioso. Os livros eram fornecidos em 3 línguas. Eles espremem você de um jeito que ou você desiste, ou você segue em frente. Então, é um ambiente... O ambiente de campus é muito legal. Tenho muita saudade do ambiente de campus. Nunca tive dificuldade com a faculdade em si. Nunca peguei nenhuma DP. Então as pessoas sempre tinham o bullying, né? O bullying também tem na faculdade de você ser... Mas tinham muitos colegas meus que também mantinham esse padrão. Muitos colegas meus. Então, a vida acadêmica é desafiante. Não é para qualquer um, não. Você ficar 8 a 9 horas por dia numa faculdade, mais 3 ou 4 por dia numa biblioteca, ir para casa estudar mais umas 4, não é para qualquer aventureiro, né? Apesar que eu tenho um dado aqui, não sei se eu estou me prolongando muito, você me corta. Pode ficar à vontade, gente. Eu tenho um dado aqui muito triste de Brasil. O Brasil tem hoje mais de 320 faculdades ou polos educacionais para medicina veterinária. Isso é um número obsceno. É vergonhoso. Virou uma empresa. Não só para veterinários, mas eu vou falar só da minha profissão. 320 polos de estudo, dos mais diversos. Claro, públicos continuam sendo só os 2. USP e Unesp. Mas os federais e os privados, definitivamente, eles infestam o país. Não há controle para a abertura de faculdades, elas perderam totalmente o critério. Quando eu prestei vestibular para médico veterinário,
talvez não houvessem nem 60. Agora tem 320 ou mais. Só para finalizar, isso não é bom. Gente, isso não é bom. Para quem tem um pouco de conhecimento mundial e conhece ou lê sobre outros lugares, nos Estados Unidos hoje temos 32 polos. 32 polos, o país mais rico do mundo. A gente, o país pobre, é fábrica de faculdade. Gente, isso não é bom. A qualidade vai diminuir, a oferta é muito maior do que a demanda, e isso vai gerar miséria da classe, e isso não é bom. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter estudado duro e ter tido uma época de vida no campus que foi áurea. Tive aula com doutores e PhDs 24 horas por dia. Os caras eram alucinados em estudar. Então eu tive essa sorte. Eu me considero privilegiado e graças à minha família, meus pais, foram fundamentais para que eu me mantivesse 7 anos estudando em período integral numa universidade pública, sem precisar trabalhar. Fiz trabalhos, mas foram voluntários. Fui monitor de reprodução. Eu dava plantão todos os fins de semana durante praticamente 7 anos. Então eu tenho muito orgulho de conseguir passar um pouco dessas minhas informações para as pessoas, que são os clientes, e tentar melhorar sempre, né? Sempre dá para melhorar muito. Muito bem. Quero registrar aqui a Agroterra Cerquilho, os recadinhos, Rudimara, ST Bastos, Patrícia Sanches Malo por aqui, Sônia, Suzana Catai, Daniela Ângeles, Cíntia Pilonga. Minha família está toda aí. Todo mundo aqui. Gi Benetton, Macampeão, Thalita Castro, muita gente aqui. A Jolie, manda um coraçãozinho, Jolie. Aperta o coraçãozinho para mais pessoas nos verem, que o conteúdo é bom. Por favor, Jolie. né? Aí, Jolie. Ela é excelente profissional. Parabéns, Maria Costa fala. Rudimara. Olá, Jolie. Coraçãozinho. Obrigada, gente. Doutor, a medicina veterinária é uma ciência médica, né? E como tal, exige bastante conhecimento, estudo e dedicação, como o doutor já falou. Em seu ponto de vista, o que é preciso para ser um veterinário bem preparado? Eu acho que eu já comentei na explanação anterior. Estudar. Mas estudar não é suficiente. Você tem que ter, além da formação, tem que ter apoio das pessoas ao seu redor. Principalmente da família. Porque estudar dessa forma, nesse nível de intensidade que esse tipo de universidade exige, você tem que ter apoio da família. Senão você nem aguenta. Né? E acredito muito que você tem que ter algumas características pessoais e intelectuais para você poder seguir determinadas carreiras. Eu acho que existem pessoas com facilidades para lidar com animais, existem pessoas com facilidade para lidar com pontes. Engenheiros, pessoas com capacidades para lidar com pessoas, dentistas, médicos. Essa escolha não é só teórica, ela te transforma. E se você não tiver uma certa afinidade, um dom para isso, você não consegue se sentir bem ou ir além.
para uma boa formação, você tem que estar sempre aberto, conversar com pessoas que sabem mais, ir atrás, incomodá-las, oportuná-las. Eu oportunava meus professores, a ponto de alguns até pensarem em pedir para eu sair e fazer outra coisa. Então, assim, eu tive momentos muito difíceis na faculdade também, mas geralmente eu me afogava em conhecimento. O conhecimento é uma companhia fantástica. Você ter o conhecimento é a companhia mais interessante que existe. Ele nunca te chateia, nunca te frustra, porque é sempre mais. Quando você começa a entender um assunto, você vê que você não entende nada. Aí você pega mais 12 livros para ler sobre aquilo e vê que você ainda não entende nada. Então, o conhecimento é interessante por causa disso. Eu tenho hoje, acredito eu, 19, 20 anos de atividade de intensivista. E cada vez que eu percebo que realmente eu não sei absolutamente nada. Eu acredito que eu consiga discernir um pouco melhor entre o erro grotesco e um erro mais ameno. Não tenha me transformado em estelionatário intelectual, como eu vejo muito por aí. O que tem mais hoje é estelionatário intelectual. Um cara que vende uma imagem ou um produto e não sabe nem o que ele está fazendo. Isso é diário. Todo dia na minha clínica eu sou apresentado a um estelionatário intelectual. Pessoas que nos procuram para solucionar algo que já veio de um outro ambiente. Onde você vê que o que foi isso, gente? O que foi isso? Que tipo de conduta é essa? Louca, né? Completamente deslocada, uma coisa fora da caixa. Então, assim, eu, além de estudar muito, eu tento passar só as informações necessárias, tentar ser o mais empático e humano possível, porque também é um desafio. Você ser humano e empático todo o tempo, essa profissão é muito exigente do ponto de vista de empatia. Eu não sou muito brilhante na questão, talvez, da empatia, mas eu consigo contornar com eloquência. A eloquência é algo pragmático na minha vida. Eu só abro a boca para falar quando eu tenho certeza. Geralmente eu não abro a boca para falar muito, né? Que eu acho que é perigoso. Então eu tento trabalhar de uma forma tranquila, ter prazer nisso, que não adianta só estudar e não ter algum tipo de recompensa. O ser humano precisa de recompensa, assim como o cão gosta do osso, né? O homem precisa de recompensa. E às vezes a recompensa é muito o que aconteceu hoje, por exemplo. Uma senhora me ligou no meio da tarde apenas para agradecer. Ela só queria me agradecer por um procedimento que foi feito e foi bem sucedido. E essa é uma recompensa interessante. Faz bem pra caramba. E o veterinário raramente recebe. Então, além dela ser uma cliente fiel, ela se deu ao trabalho de parar o que ela estava fazendo. Isso tem se tornado algo muito raro. Ligar para você humanamente e falar, olha, você tirou o problema com a mão. Eu falei, não fui eu. Não fui eu apenas te dei a ferramenta para que isso ocorresse de uma forma legal. Então, esse é um tipo de recompensa. Claro que a recompensa financeira é necessária, depois de tanto tempo estudando, e ainda estudo muito, né?
Mas o que você me perguntou, formação acadêmica é importante. Estudar depois, continuar estudando, tentar estudar todo dia é importante. E tentar encontrar uma forma de lidar com tantas pessoas diferentes durante todo esse tempo de profissão é um desafio também, e isso é muito importante. Então, título é legal ter, mas título você compra, né? Mano, a gente compra título, dá para comprar por internet. Eu conheço colegas que estão comprando títulos pela internet. Isso não me interessa, né? É preciso você ter um caráter legal, uma moral para falar, saber o que você está fazendo. Tem vidas envolvidas e você sabe que os animais fazem parte da família hoje de um jeito que eu nunca vi antes, né? Eu já sou da geração passada, então eu vi muita coisa já. E é isso. Estudem. Ser o melhor no que faz, meu. Senão começa a aparecer muita coisa triste, muito erro, muito sofrimento desnecessário, que é o que a gente vê e tenta amparar todo dia. Deixa eu dar boa noite aqui para Neide Vassili. Maria Luísa é sua mãe? É minha mãe. Seu pai acho que está por Oi, aqui. mãe. Dani Pestana. Deixa eu Oi, ver. pai. Ele colocou um recadinho aqui que... Vamos ver se eu acho aqui. Oi, TV Cidade Jardim. Aqui tem muitos recadinhos aqui, mas ele colocou, né? Depois você vê. Via K, Farmácia Arte Essência. Boa noite. José Carlos, né? Meu ele? pai. Ele colocou em algum momento aqui que você é o orgulho. Oi, Tom, Caioto. Thaís Casagrande coloca aqui. Ser veterinário é um dom. Concordo com ela. Oi, Lisete. Vamos lá. Mas não... Pode falar, Ser doutor. veterinário é um dom, mas para ser engenheiro também tem que ter um dom. Para ser dentista tem que ter dom. Senão você faz mecanicamente as coisas desinteressado, despreocupado, negligente. O que a gente mais vê hoje em profissões que envolvem saúde pública, médicos, veterinários, dentistas, fisioterapeutas, bem, não importa. Erros vão acontecer, porque saúde não é uma medicina, não é uma ciência exata. Então, existe uma margem gigante para erros. Assim como o engenheiro não pode deixar uma ponte ruir, né? Mas a gente lida com organismos vivos, você tem que ter uma capacidade cognitiva de entender esses seres que não é para qualquer um. Não é praia para qualquer turista. Não é desanimando, não. Fora o fato dessa inundação de polos educacionais, verdadeiras piadas orgânicas pelo MEC, piadas de mau gosto, e essa não é só a minha opinião, meus mestres e os meus PhDs conversam e dizem, nossa, isso é triste, isso é deprimente. Ok, mas para aqueles que sobrevivem, se sobressaem naquilo que fazem, seja o que for, sempre vai existir um pedaço de areia na praia. Existe espaço para quase todos. Quase todos. Não há espaço para todos. Alguns vão ficar à margem. Mas acho que isso é em todas as profissões. Exato. Doutor, embora o senhor seja considerado um dos mais bem preparados veterinários da nossa região, enumere quais são as principais dificuldades da profissão no interior. Olha, eu sou do interior.
Eu estudei em São Paulo até 11 anos na USP, que a USP ainda tinha ensino primário, não tem mais. Mas depois eu fui para o interior. Eu sou do interior. Gosto do interior. Tietê tem as suas particularidades. Assim como Araraquara, Ribeirão Preto, Botucatu, eu conheço muitas cidades. A questão do interior é assim, você chega com as suas informações e você precisa vendê-las. Como são cidades pequenas e bairristas, sempre vai existir dificuldades de segregação, porque eu não tenho famílias aqui, meu sobrenome não é daqui, então as minhas dificuldades foram triplicadas. Eu tinha muita bagagem, mas eu não tinha indicação. Então eu comecei com o atendimento de cada vez. As pessoas que foram se frustrando com outros profissionais procuram novas opções. E isso acontece até hoje. Muita gente ainda nem me conhece. Eu estou há 16 anos em Tietê. Tem gente que não sabe nem quem sou eu. Eu até acho que, bem, para você saber das coisas, você tem que procurar conhecimento. Ele não vai cair no seu colo. Você precisa saber quais os veterinários trabalham nessa região, aonde eles são formados, se eles têm capacidade, se eles têm uma estrutura para atender com conforto, com qualidade, se o cara sabe o que está falando ou não. Então é claro que no começo, e quando eu falo começo, os primeiros 5 anos foram muito difíceis. Extremamente difíceis. Como todo negócio, porque medicina veterinária é uma empresa, não é filantropia. Não é uma casa de diversão, onde os cachorrinhos entram e saem abanando os rabinhos. Não é assim. Em 90% das vezes, você enfrenta situações muito tristes, difíceis. O tutor te procura, geralmente, quando a situação já está próxima da irreversibilidade ou do caos. Ou, como no meu caso, que sou estrangeiro, me procuravam quando já tinham 3 opiniões fracassadas e pensavam, vou levar nesse cara, que ele veio de São Paulo, ele estudou em Botucatu, vou ver o que ele fala. E até hoje é assim. Né? Interior é indicação. A mídia é importante? É importante. Eu usei todas as formas de mídia que existem. Mas a que dá melhor respaldo é a indicação boca a boca. Pode ser que algumas pessoas discordem. Mas, gente, hoje, 90% dos meus casos novos, os primogênitos, os clientes que nunca vieram, são indicação de outras pessoas físicas. Basicamente, é o meu trabalho repercutindo, espelhando e colhendo o que eu construí nesses 16 anos. Tem gente que não gosta, até porque a gente não consegue agradar a todos. Nem é a minha pretensão. Eu desconfio muito de uma pessoa que se diz assim, carismática a ponto de agradar a todos. Eu acho isso utópico. Então, assim, as pessoas que eu consigo agradar tecnicamente, elas divulgam o meu nome. Como seria com um médico, com um mecânico, com um pintor? É isso. Se dá certo, a pessoa fala. Se dá errado, ela fala mal também. Então essa é a dificuldade do interior. Qualquer bobagem que você fizer,
repercute na velocidade da luz. Agora, quando você acerta, geralmente você não fez mais do que obrigação, né? Ah, ele acertou o diagnóstico. Mas também ele estudou, só faltava ele errar. Eu estou passando isso rindo, não é debochando desses comentários, porque essa é a verdade nua e crua. O médico, o veterinário, não é dado muita chance humanitária de erro, não. A gente trabalha num nível de pressão que a pessoa comum, ela não entende. Só começa a entender isso o aluno de medicina veterinária, quando de repente faz estágio com um intensivista. O intensivismo, que eu fiz durante 18 a 20 meses, foi fundamental para moldar a minha capacidade de lidar com essa pressão. Você atende casos escabrosos. Intensivismo é o que tem de pior na medicina. Então é daí que a gente tira essas experiências, a falta de paciência das pessoas, a falta de educação. Você vai aprendendo a lidar com isso, na medida do possível, porque cada pessoa vem com uma expectativa diferente até você. E você é a mesma pessoa. Então, eu digo uma coisa, eu tenho até um prompt aqui do meu lado, que eu nem estou lendo muito, mas esse prompt diz o seguinte: o Marcelo, pessoa, é uma. O Marcelo, profissão, é outra. Então, é preciso, às vezes, ter algumas personalidades diferentes. Porque senão você não consegue. As expectativas são muito altas. Em casa eu tenho que ser de um jeito, no consultório eu tenho que ser de outro, e na vida social eu tenho que ser de outro. Tem gente que fala assim, nossa, você não parece ser a mesma pessoa do consultório. Eu falei, mas é porque eu não sou. O Marcelo do consultório ficou lá. Né? Você que coincidentemente é minha cliente agora, já deve ter percebido diferenças. Né? No consultório, eu sou completamente outro. E isso é automático. Talvez seja uma dificuldade pessoal que alguns, talvez eu tenha, de ficar mais relaxado no consultório. Mas isso já me custou muito caro. Né? Por incrível que pareça, a postura mais sisuda, ela é mais determinante. Quando você precisa ouvir uma informação nova, médica e difícil, se você não tiver uma eloquência adequada, o cliente nem entende. Ele acha que aquilo é um bate-papo. E eu já percebi que isso não é legal. E eu já conversei com médicos, eles agem mais ou menos assim também. Né? Você tem que ter uma postura um pouquinho mais fechada, porque senão você dá margem. Infelizmente, o cliente pode sair com a impressão de que aquilo foi um bate-papo muito informal. E falar assim, não achei muito sério. Então, não estou pondo muita fé. Então, desse mal, eu sou vacinado. Né? Eu converso de um jeito um pouquinho mais acadêmico. Porque eu vim de um lugar acadêmico. Né? Então, para mim é fácil. Então, acho que é isso. Muito bem. A gente está aqui na live com a presença do Dr. Juliano Teles, que é médico em Tatuí, e ele coloca aí, é verdade. É verdadeira a sua colocação, né? Muita gente chegando aqui, doutor, e deixando seus recadinhos. Doutor, no seu sistema de trabalho, como que é seu convívio? O senhor já falou um pouco, mas entra mais com detalhes em relação ao seu convívio profissional com seus pacientes e como funcionam seus critérios de atendimento e seus serviços. Quais os serviços que o doutor disponibiliza na clínica? Então, eu tento, desde que vim para Tietê, o intensivismo que eu fiz foi em São Bernardo do Campo, onde você lidava muito mais com as emergências e as tragédias.
a relação com o cliente num lugar desses, com milhões de habitantes, é muito dinâmica. Não há muito espaço para conversas, perguntas pessoais. É um ambiente de intensivismo. Então é assim, vai e resolve, corre, que precisa ser já. No interior, você tem que ser diferente. Você tem que conversar um pouco, ouvir mais, ter um pouco mais de paciência. Tem muita gente que quer conversar sobre coisas não pertinentes à consulta. E tem dias que você está com a agenda muito complicada para isso. Na medida do possível, eu tenho um programa de atendimento que ele preza pela fidelização e não pela quantificação. Eu vim para cá com isso na cabeça. Até porque é uma região muito pequena. Não tem nem 100 mil habitantes entre Serquilho e Tietê. O tamanho do bairro onde eu morava. Né? Então, assim, esse foi um choque para mim. De toda forma, aqui você tem que ter um pouco de paciência, ouvir um pouco mais. E eu sempre tentei fornecer uma consulta diferenciada. Então, Marcelo versus paciente. Marcelo versus paciente versus proprietário ou tutor. É um triângulo amoroso. Os três têm que se entender. Mas o meu foco é o paciente. Às vezes eu não dou muita atenção para conversas paralelas dos tutores, mas por uma questão de estar envolvido intensamente com aquilo que eu estou fazendo. As minhas consultas sempre são de 30 a 50 minutos. Tá? Eu não me preocupo com a quantidade. Eu já deixei de atender pessoas para não perder qualidade. Até porque não vou ser hipócrita e dizer que a fila de espera de atendimento no interior é grande, porque não é. Nenhuma clínica aqui tem movimento grande. Não tem. As mais populares, que fazem o apelo populista, claro que atendem mais, porque são populistas. Né? Agora, um atendimento na qualidade que eu tento fornecer, a minha preocupação é totalmente científica. Né? Eu tenho um caráter investigativo, preocupado. Meus clientes recebem minhas ligações. Eu sempre procuro saber como terminou aquela situação. Nenhum cliente meu fica sem o feedback, a menos que ele não queira dar. E isso já ocorreu. Não quer dar o feedback? Boa sorte, até mais. Mas para aqueles que me conhecem, sabem que eu não largo o osso enquanto não tiver resposta. E se eu não tiver a resposta, eu encaminho para um especialista que possa melhorar o diagnóstico. Então, essa qualidade de atendimento, eu chamo de qualidade, porque é uma forma de trabalhar um pouco mais preocupada com o bem-estar do paciente, não só com a velocidade com que eu vou atendê-lo e o quanto eu consigo atender por hora. Essa preocupação aqui para interior, eu acho que é um diferencial da minha empresa, porque eu ouço isso dos clientes. O feedback deles me encoraja a continuar assim. E a preocupação é o paciente. Né? Problemas pessoais todos temos, mas o paciente é o alvo das consultas. Eu trabalho com outros colegas de forma virtual, tento resolver, sanar dúvidas, terceirizar exames complexos. Você me perguntou qual a forma técnica de eu trabalhar. A forma técnica é técnica. Né? Parece fria, mas ela é muito pretensiosa. Né? Porque eu sou pretensioso. Então, é de fato chegar às respostas, porque não é uma resposta só. O corpo dos
do ser vivo no geral funciona de forma polissistêmica. Você levar o seu cão a um veterinário que realmente consegue ver a medicina de uma forma ampla, ele consegue entender o funcionamento de uma forma complexa, né? Não é somente um problema único e só. O cão, a vida do cão, o cão tem que ser tratado. A gente tem que tratar o paciente, não tratar a doença, né? O que mais incomoda é você ver os profissionais, os colegas veterinários, tratando doenças de uma forma inadequada. É o paciente que tem que ser tratado. A estrutura, até a parte não orgânica, psicossomática. O paciente é complexo. A visão simplista da medicina é o que eu expliquei, não é uma praia para todos. Eu vejo erros grosseiros de diagnóstico, 5, 7 erros grosseiros por mês. Os que sobrevivem, né? Porque tem aqueles que não chegam vivos para a segunda opinião. São pessoas que olham dentro de cones, profissionais que enxergam em cone. Eles tratam um problema na pele como se a pele fosse uma coisa e o cão outra. Isso é muito triste. Isso tende a piorar. Porque a epidemia de formação e venda de diplomas é muito grande. E vai ser realmente devastador para os futuros tutores. Então, assim, finalizando a parte técnica, eu tenho capacitação e tenho os equipamentos de ultrassom e radiologia. Eu faço a oftalmologia clínica e a cirúrgica de câmara anterior. O que é de câmara posterior é terceirizado pelas próprias complexidades do próprio centro cirúrgico e precisa ter microscopia. Não tenho microscopia oftalmológica. Eu faço os exames de rotina, pressão arterial, exame clínico, vacinações, cirurgias. É uma estrutura modesta, eu considero modesta, que ainda vai crescer, mas eu não trabalho sozinho. Eu tento passar sempre para uma pessoa que sabe mais. Casos mais difíceis, a gente sempre tenta compartilhar com alguém que sabe mais. E sempre tem quem saiba mais. Eu mesmo sendo mais velho na profissão, eu tenho o sucesso do que eu faço depende de publicações e gente que está nas faculdades estudando. Periódicos, revistas, novas pesquisas. Esses caras estão lá estudando para que eu consiga melhorar. Então a gente não está sozinho. É uma classe. Tem aqueles que estudam, fazem pesquisa e trabalhos, e tem os caras como eu, que estão na linha de frente da clínica, né? Porque eu tenho aptidão, teoricamente, aptidão para estudar e para atender. Eu tento juntar as duas coisas. E tentar satisfazer, fornecer um trabalho de qualidade para que a gente não tenha muito aborrecimento, né? Doutor, e nessa questão aí de estudos, agora, nesse período, como que o doutor trabalha a questão das novidades da sua profissão? Para estar bem informado? Como que é esse processo na sua vida? Sinceramente, independentemente dessa questão de pandemia, o interior, Tietê é um lugar que isola um pouco a gente, né? Não é porque ele é longe de São Paulo, não é isso. Com o passar dos anos, a demanda do que um consultório exige da pessoa é muito pesado. Então, você começa a ter algumas restrições para ir com frequência
a congressos, ficar muitos dias fora. Isso é um grande problema no interior para quem trabalha sozinho, que é o meu caso. Eu não tenho ninguém para me substituir quando eu fico 7, 10 dias fora. Então imagine você o mal-estar que isso não gera para os clientes, procurar o veterinário que ele quer e não achar. Né? Eu ouço barbaridades sobre isso até hoje. Né? Como se nós não pudéssemos parar e descansar. Existe essa prática de achar que veterinário, principalmente de interior, que trabalha sozinho, tem que estar disponível 24 horas. Quer dizer, como é que eu vou estar, eu ou qualquer colega, 24 horas disponível, gente? Isso, desculpe, não é humano, né? Então, assim, eu trabalho 345 dias por ano. Sem parar. Sem parar mesmo. Fim de semana, 345. Me diz se existe algum funcionário nesse país que trabalhe 345 dias por ano sem parar. Tá? E os 15 dias que eu paro por ano são ou para passear ou para estudar. O resto da mana é tudo por internet. Tá? Eu ligo para a faculdade, converso com os professores, eu ligo para um colega, ligo para um especialista. É tudo conversa por internet. Né? Infelizmente, eu não consigo, até o momento, um colega veterinário da região que a gente possa sentar, tomar um café e discutir casos. Né? Existe muita resistência dos colegas de interior de sentar e discutir casos. Eles preferem errar, errar e errar. E rescindir no erro do que ligar para um colega mais experiente para conversar sobre o caso. Isso aconteceu hoje, aconteceu ontem, quase toda semana. Né? Eles preferem deixar o paciente, e eu vou ser muito cauteloso com o que eu vou dizer agora, porque isso é um ato crime. E tem atos crimes que eu presencio no consultório que eu não posso levar adiante por uma questão ética. Existem muitos e muitos casos em que o cara prefere que o cão morra do que ele terceirizar. Muitos. O veterinário prefere manter o animal na clínica dele, sabendo que ele não vai conseguir resolver e que ele vai morrer por falha de estrutura ou de diagnóstico, do que ele ligar para o colega e falar: você podia me ajudar aqui? Isso, infelizmente, é uma realidade. Que a maioria dos cidadãos comuns não sabe que acontece. Mas acontece. Bastante. Uma pena. Muito triste. Muito. É crime. É crime de negligência. É um estelionato intelectual que eu falei. O cara vende uma imagem de que ele é veterinário, mas ele, na verdade, ele está agindo contra o próprio juramento que ele fez, que é preservação da vida física, moral e espiritual. Quando a gente encontra uma dificuldade que para nosso cérebro é intransponível, a gente tem que delegar. A gente tem que achar alguém que saiba mais. Eu faço isso toda semana. Sem vergonha. Tenho muito orgulho de dizer que eu não trabalho sozinho. Meu anestesista vem de Piracicaba, o meu ortopedista, quando é muito complexo, eu terceirizo. Claro que 95% das cirurgias eu faço sozinho, porque eu tive pós-graduação em cirurgia. Gente, mas não dá para saber tudo. Mortes vão haver. Toda semana tem mortes. Né?
Só que a morte é inerente da vida, né? Basta eles estarem vivos, e esses animais de pequeno porte, eles têm uma linha muito tênue entre o bem-estar e o mal-estar. Agora, você precisa ser humilde e saber a hora de jogar a toalha e pedir ajuda. Porque é o que eu expliquei, a prioridade não é a sua vaidade ou a sua conta bancária, tem que ser a vida do animal. Sim. A vida do animal, se você tiver ajuda no diagnóstico, ele conseguir se safar, a parte financeira é uma consequência óbvia. Teoricamente, é o retorno óbvio do que você fez. Doutor, desculpa interrompê-lo, mas a gente está Manda. chegando ao final da live. Passou tão rápido, né? E a gente tem... Não, é que... eu queria que o doutor falasse rapidamente a respeito da questão do abandono e também da questão dos voluntários, dos protetores. Rapidamente, a gente tem 2 minutos. Tá. A questão de abandono é muito séria em todo o país subdesenvolvido. América Latina no geral, Índia, bem, a questão do abandono é um problema social, político, e não é culpa de uma pessoa só ou de uma instituição só. As organizações, os projetos ou as ONGs fazem o que podem, né? Os veterinários, alguns se solidarizam, ajudam. Eu ajudo uma delas, de muito bom grado, mas a gente enxuga gelo. O problema cresce diariamente, exponencialmente, e pouco se tem ajuda de órgãos públicos, o que acaba direcionando esses casos para as clínicas particulares. Para resolver a questão do abandono, Damana, precisava mudar a questão da educação, da cultura e da formação das crianças. É uma questão de sociedade. A culpa não é da prefeitura, a culpa é da população. A população não tem consciência coletiva, não tem respeito, não tem moral. Só sabem exigir direitos e não sabem dos seus deveres. Acham que o público é público e a vida delas é outra coisa. É uma loucura. É triste. Mas aí as associações estão aí tentando sobreviver e a gente tenta ajudar da melhor maneira que a gente pode. Muito bem. Estamos chegando, então, ao final da live. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, especialmente agradecer ao Dr. Marcelo, que dedicou um tempo da noite dele para estar aqui, esclarecendo todos esses pontos já abordados. E foi um prazer. Quem sabe a gente volta uma nova oportunidade e falar outros temas dessa causa, né, doutor? Tá bom. Obrigada. É só chamar que a gente volta. Muito obrigada mesmo. Um grande Obrigado. abraço. Gente, muito Obrigado. obrigada. Até uma próxima. Um super beijo. Tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigada, doutor. Boa noite. Tchau. Tchau.